Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, sempre com vocês aqui. E comigo, muito animado, uma manhã de Curitiba que finalmente, uma manhã sem sol, uma manhã mais friazinha, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um cast, nossos Dois Nerds e uma Bíblia. E se você já nos conhece, já ajuda a gente. Curte aí, comenta, compartilha, ajuda a gente a continuar produzindo esse cast e espalhando ele para as pessoas. Se você ainda não conhece nosso trabalho, está aqui pela primeira vez, preste atenção e se gostar, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Ajuda a gente aí a espalhar realmente Dois Nerds e a nos tornarmos cada vez mais conhecidos também aí no mundo da nerdice e da teologia. O auxílio de vocês é extremamente importante e é o que mantém a gente vivo. A interação com vocês, uma mensagenzinha que seja falando, nossa, esse conteúdo aí, esse cast, putz, isso é muito legal, isso era o que eu precisava. É pra isso que nós vivemos, né? E hoje, amiguinho, hoje é nerd. Hoje vamos falar de nerdice e vamos comentar um pouco de comparações. Quando uma obra adaptada não adapta tão bem assim. Ou até onde, né, as adaptações podem alterar o seu material. Inclusive, eu acho que esse é um grande tema que pessoas nerds gostam, e na verdade o público gosta bastante, né? Não é só nerd. Sempre que sai alguma série ou algum filme que tenha como referência um livro, ou vice-versa, que tenha como referência uma obra original, que está sendo adaptada. Em geral são livros que passam por isso, né? O livro é original e sai a produção de um filme, de uma série, ou de um game. É mais raro, mas também pode ser. Sempre que isso acontece, existe uma tendência a fazermos comparações. Se é certo ou errado, não sei se existe. É impossível não fazer comparações. Exatamente. É certo ou errado, cara? É difícil dizer se é certo ou errado. Eu acho que é natural. Que a gente teve acesso a um conteúdo original. E pro bem ou por mal, nós vamos fazer comparações, né, em relação a esse conteúdo. E os nerds, enfim, eles podem ir para extremos nessas análises, né? Tem gente que é de boinha, vai de boinha, só compara, mostra aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Tem gente que já entra numa grande guerra, né? Nossa, é um absurdo existir essa série, é um absurdo existir esse filme, porque ele feriu princípios basilares da obra original. Vamos falar um pouco sobre isso hoje, trazendo alguns exemplos e nossas opiniões a respeito do assunto. Eu acho que você já trouxe um ponto pra mim, que é um ponto fato. Mexeu em princípios basilares da obra original. Eu acho que esse é um dos pontos que mais machucam. Poxa, a gente tem um personagem ali com uma personalidade definida, com coisas assim, e aí a gente vê uma migração dessa personalidade, deixa de ser aquele personagem, né? Claro, a gente tá falando de uma adaptação, então é outra história, é outra forma de contar essa história e tudo mais. É diferente mesmo. Mas mudar, por exemplo, personalidade de personagens é algo que eu acho um pouco demais. O que tem acontecido muito, meu amiguinho, e eu acho que é uma conversa que talvez nem vale a pena a gente entrar, é mudar, por exemplo, características físicas dos personagens, né? A gente tem aí, por exemplo, o filme da Ariel, aí, a Pequena Sereia, que foi o live action da Disney, o qual eu ainda não assisti, onde optaram por uma atriz negra para viver o papel da Ariel, que originalmente era uma personagem branca e ruiva, né?
Então você tem aí uma mudança de característica física de uma personagem fictícia. Tem gente que vai reclamar, tem gente que vai achar ok. Mas o que eu acho é que nesse tipo de mudança tem que ser considerado o que pesa. Por exemplo, faz diferença a Ariel ser ruiva negra? Na personalidade dela, na personagem dela, tem alguma diferença ela ser um ou outro? Eu sinceramente acredito que não. Agora, estão querendo mudar o Snape. Não sei se você viu isso. Vi. E aí querem colocar o Snape como um personagem negro. Eu já acho delicado aí. Por quê? Não é nem pelo fato do livro narrar ele como um cara pálido, como se estivesse doente. Ou seja, mais branco do que branco. Branco fantasma. Não é nem por isso. Mas assim, se o Snape for um personagem negro, significa que o Thiago Potter é racista. O bullying do Thiago em cima do Snape não vai ser um bullying por bullying. Vai ser um bullying interracial. Vai ser um bullying racista. Então, a gente carrega para a história um segundo nível de profundidade. O Thiago Potter já é um mau caráter. Ele já é um personagem que a história não aproveita muito, exatamente porque ele era ruim. Ele tem uma personalidade ruim. Agora, ele praticará uma ação imperdoável. Como é que vão trabalhar isso na história? Ou só vão fazer o bullying normal e vão fingir que é super normal um grupo de 3 pessoas brancas praticarem bullying contra uma pessoa negra? Então, eu acho que tem que ser muito bem pensado quando você troca, por exemplo, a nacionalidade de um personagem, características físicas dele, para que isso faça sentido na história, Para que não destoe do que o personagem apresenta. Por exemplo, Tyrion Lannister. Poxa, ele é um anão na história. Imagina se você pega um autor que não é um anão. Você tira uma característica física importante do personagem. Faz parte da sua construção. No caso do Snape, eles estão adicionando uma característica que traz profundidade exatamente nesse passado dele. A questão da... no geral, eu tenho uma opinião... Eu tenho tido uma opinião meio generalista com relação a adaptações. Hoje eu tenho uma opinião bem aberta. Eu não tenho tanta crise particularmente não tenho mais tantas crises com adaptações. Parto do princípio que eu estou vendo uma nova série. E se ela fere demais a adaptação, é simplesmente uma nova série. Usou a nova adaptação só, vamos dizer assim, igual usavam às vezes, alguns teólogos acreditavam que usavam o nome dos apóstolos, Tinha autor que colocava o nome de Paulo para dar mais peso na obra, mas não tinha muita coisa de Paulo na obra. Acho que às vezes acontece algo parecido com algumas obras. Você adapta e você nomeia, fala é uma adaptação, mas na verdade não tem nada da obra original. É uma nova obra que está só querendo beber da fama da obra original. No entanto, apesar de particularmente hoje não ter tanta crise assim com adaptações, seja das mais leves para as mais extremas, eu entendo que existe esse critério de adaptações serem mais tranquilas, não mexerem com elementos basilares, e adaptações que mexem com elementos basilares. A aparência, você deu o exemplo da Ariel, mas no próprio Harry Potter, essa primeira experiência foi com a própria Hermione Granger, quando ela mudou também de etnia na adaptação. Na obra original do Harry Potter, eu não me recordo em nenhum momento de nós identificarmos a etnia da Hermione Granger. Identificarmos se ela era branca, preta, amarela, não tinha isso na obra original. Quando os filmes adaptaram, eles adaptaram ela como uma menina branca. Quando saiu não sei se o nome, a Criança Amaldiçoada, acho, que a última versão do teatro lá, Isso, o roteiro teatral. A Hermione foi retratada como foi adaptada. Agora eu não lembro se foi no roteiro necessariamente que estava especificado que ela era afrodescendente, ou se foi na peça de teatro que foi escolhida uma atriz. No entanto, houve essa distinção, e eu lembro na época também que deu um bafafá, como assim
a Hermione não é branca. Mas isso não afetava em nada. Diferentemente do Snape, isso não afetava em nada, pelo menos aparentemente, a Hermione. Ela era zoada também, mas não tanto pela sua aparência física, mas sim por ser trouxa. Diferentemente do Snape, que tem características físicas no livro que tornavam ele motivo de chacota, né? Ele tinha um nariz mais muito grande, ele tinha o cabelo, pela descrição do livro, ceboso. Então, assim, são outras descrições E são físicas. características que motivavam o bullying dele, que ele sofria. Isso. E agora vão ter que pegar características físicas de uma pessoa negra para motivar o bullying, né? Exatamente. Então essa é a grande questão. Eu vou pegar lá uma pessoa negra, fazer, né? Ela vai ter um nariz grande, o cabelo ceboso, mas será que vão conseguir enfatizar essas características da obra original? E acho que tem outro ponto que pesa bastante. Nós estamos num país que o racismo ainda é uma situação problema no nosso contexto cultural, né? É uma questão problemática, é uma questão ambígua. Então pode ser que seja um tiro na culatra. Toda adaptação tem que pensar em contextos. Na verdade, tudo que a gente assiste ou vê tem um contexto por trás que a gente precisa ver. Será que o contexto da realidade do nosso país vai conseguir entender uma situação como essa? Pode ser que seja um tiro no pé que vão fazer. Isso pode prejudicar, sim. Se tornou um elemento basilar nesse caso. Se tornou talvez um elemento fundamental que pode prejudicar todo o desenrolar aí da obra. Exatamente. E aí eu me preocupo, né? Se eles fazem um pensamento mais profundo ou não quanto a isso. Agora, meu amiguinho, saindo um pouco do Harry Potter, vou trazer agora um outro exemplo aqui. Vai. Nós temos lá no Prime, né, a famosa série Os Anéis de Poder, né? Os Anéis de Poder, eles são uma adaptação, vamos dizer assim, das obras de Tolkien, mas em especial de obras menos conhecidas e talvez menos exploradas do Tolkien. Então a ideia do Anéis de Poder é falar da Segunda Era, né, do mundo de Tolkien, que é uma era que a gente tem pouca informação nas narrativas principais. Então o Senhor dos Anéis, por exemplo, não fala muito de Segunda Era. O Hobbit não fala de Segunda Era. A gente vê um pouco da Segunda Era, um pouco do Silmarillion, e a gente vê um pouco mais no Contos Inacabados, que são obras do Tolkien mais técnicas, e o nome mesmo diz, Contos Inacabados. Eles são contos, não são uma narrativa completa, e inacabados por quê? Não são todos, né? Tem muitos outros contos ali que não são tratados. Então ele vai se basear nessas obras. Apesar disso, existem muitas questões que levantaram muitos questionamentos sobre a obra original. Galadriel é um bom exemplo disso, né? A Galadriel, desde que Anéis de Poder saiu, ela vem sendo muito questionada. Galadriel é uma personagem que é a mais antiga personagem, se eu não me engano, do Legendário de Tolkien nas adaptações. Ela é da Primeira Era e ela continua viva até a Terceira Era. E ela é uma personagem que participa ativamente das histórias, né? Ela é o ser vivo mais velho? Ela é. Se eu não me engano, ela é o mais velho do universo tolkieniano. Então ela é um personagem que aparece bastante nesse mundo. E ela aparece de uma forma bastante ativa. Então a Galadriel é muito questionada, muita coisa que parece que não respeitou a adaptação. Ela é bastante impulsiva, ela é uma guerreira. O Tolkien ele mostra também esse lado, né, da guerra, dos elfos como guerreiros, sanguinários, ali na Segunda Era. Ela é bastante vingativa. Enfim, eles mostram um lado da Galadriel que não parece respeitar cronologias e características da adaptação do Tolkien. Isso é bom ou isso é ruim? Cara, depende muito. Particularmente, eu gosto da série Anéis de Poder. Eu gostei da adaptação. E eu consigo assisti-la sem ficar falando: mas o Tolkien não teria pensado nisso. O Tolkien não escreveu a série, o Tolkien escreveu as obras literárias. E eu acho que o legado dele não é maculado por conta de séries.
Até porque a série adapta algo que não tem escrito Isso. especificamente. Então há isso não machuca, por exemplo, a Galadriel ser impulsiva agora? Cara, tem mais um milênio aí até chegar a Terceira Era. Ela muda. Exatamente. Agora, não, mas gente, eu queria assistir pra ter um resumão das obras de Tolkien. Então você não vai gostar mesmo. Sinto muito. Você não vai gostar, não assista. Não vai ser bom, não. É isso. Por exemplo, é muito diferente da gente pegar o Legolas e colocar o Legolas em Hobbit. Isso aí fizeram também, né? É diferente, né? Por quê? Porque você tem uma obra completa, o Hobbit. Você tem uma história ali acontecendo. Você tem o pai do Legolas aparecendo. Mas você não tem o Legolas. Por que é um problema você colocar o Legolas em Hobbit? Porque significa que obrigatoriamente você precisa desenvolver alguma coisa entre Bilbo e Legolas em Senhor dos Anéis. Eles se conheciam? Mas não houve contato entre eles. Mas da época do Hobbit o Legolas estava vivo. Não, beleza, não é sobre isso. É sobre o que a obra original mostra. O Anéis do Poder, ele se adapta de coisas que não existem. Igual, o Hobbit também tem lá um romancezinho entre elfo e anão. Isso não existe. Existe inimizade entre os dois. Não dá pra você adicionar um romance só porque você quer simular um Aragorn e uma Eärling no Hobbit. Então essas escolhas fazem, pra mim, por exemplo, o Hobbit ser um filme ruim. O 2 e o 3. Não precisava de 3 filmes. Mas concordo com o Anéis do Poder. Cara, tá adaptando coisas ali que são imaginativas. O Shadow of Mordor, que tanto Shadow of Mordor quanto War of Mordor, 2 jogos, né, do universo do Senhor dos Anéis, não canônicos, obviamente, tem uma imaginação de um relacionamento de um espectro de Celebrimbor com um Ranger do Norte numa tentativa de controle de Mordor. Cara, é perfeitão. É uma desculpa poética pra você desenvolver um jogo. Ninguém tá querendo que você leve esse jogo a sério como algo, nossa, meu Deus, isso mexe com o meu filme. Não, e a série também não mexe, né? A parte boa do Harry Potter é que os filmes vão continuar lá. O livro vai continuar lá. Mexeu, beleza, mas vai continuar a obra original lá. Ela sempre tá em acesso pra gente, né? A questão dos Legolas, eu lembro da discussão quando teve, né, do Legolas, da menininha que inventaram lá, que teve um caso com o Legolas, esqueci o nome dela. Não existe nas obras do Tolkien, né? Uma elfa que inventaram lá. Eu acho ali o grande problema, particularmente, não é trazer o Legolas, mas é saber fazer as conexões devidas posteriormente, né? É saber que você tem uma outra obra que já foi lançada antes, uma outra adaptação, você vai ter que fazer as conexões devidas. O grande problema da Marvel, né? Isso, quando você cria um universo, esse é o grande desafio quando você cria um multiverso, né? Um universo, não precisa nem ser multi, pode ser um único universo. Você tem que respeitar as conexões que você criou dentro desse universo. Star Wars passou por isso também, passa por isso, é um grande desafio. Star Wars é um universo muito grande, né? Exato. Então, eu tava pensando nisso na série do Obi-Wan. Pois é, Star Wars é um universo muito grande. Então, nós temos que entender que o episódio 4, que é o primeiro, né, quem fez a abertura de toda a saga, as coisas estão conectadas. Eu não posso ignorar o episódio 4, 5 e 6, que foi quem iniciou toda essa saga. Os quadrinhos que saem têm que respeitar esses 3 episódios. Teve até o reboot aí com a Disney, né, que daí algumas coisas se tornaram Legends e algumas coisas permaneceram canônicas, mas isso é fácil de fazer com HQs, talvez. É muito mais difícil fazer isso com filmes, ainda mais filmes clássicos, como Star Wars. Então, os filmes que já saíram, é muito difícil você simplesmente ignorá-los. Eles vão afetar a história toda. Eles são condutores da história. Acho que o que aconteceu no Hobbit foi isso. Você traz um Legolas e não faz as devidas conexões. Você traz uma personagem lá, uma elfa, que tem uma certa importância, mas depois ela some no universo de Tolkien, na adaptação de Tolkien. Ela não... ou qualquer da adaptação ali do diretor, né, do roteirista que adaptou Tolkien. Eu acho que esses cuidados, inclusive, demonstram uma fragilidade de roteiro, de adaptação, né? Acho que fala mais sobre a falta de atenção à adaptação do que a própria obra original em si.
isso. Outra que aí tem me incomodado, que eu vou compartilhar aqui com vocês, vou aproveitar esse momento aqui terapêutico para abrir meu coração. Na verdade, assim, a Amazon tá lançando uma série chamada A Casa de Davi. Você viu, amigo? Eu só vi a divulgação, mas eu realmente, quando é coisa de crente assim diretamente, tirando The Chosen, eu tenho uma certa dificuldade. Perfeito. Perfeito. E esse é um ponto. Nós temos The Chosen, que está fazendo uma boa adaptação da história bíblica. É uma forma bonitinha de contar ali Jesus e seus discípulos. Eu acho que dos pontos ali de adaptação, 2 pontos que me incomodaram muito é a criação, ó, o spoiler, gente, da dívida de Pedro e da perda do bebê de Pedro. A esposa de Pedro estava grávida, perdeu o bebê, Pedro entra em crise de fé, e esse é o motivo que a série dá para ele se afundar ali na água, na passagem do andar sobre as águas. Isso me incomoda. São 2 pontos da série que me incomodam bastante. Por quê? Porque são pontos basilares da fé de Pedro. A Bíblia apresenta a fé de Pedro como uma fé que, mesmo que tenha instabilidades, ela não tem motivos. Pedro vê Jesus realizando o milagre dos peixes e o segue imediatamente. Em outro texto bíblico, ele simplesmente o segue. Não fala motivo nenhum. E aí, na série, ela dá uma motivação para Pedro. Parece que Pedro só segue Jesus porque a dívida foi paga. Da mesma forma, parece que Pedro só afunda na água porque ele estava chateado que o filho dele morreu. E na verdade, não tem nada disso. Ele tava andando numa água, tá ligado? Quem que não vai ter medo? Então, esses pontos eu acho delicados, porque daí a gente também tem, além de eu ter uma obra original, a gente não está tratando uma obra de ficção, no sentido de a gente tem um enredo certinho ali. A gente está tratando uma obra que é um livro de revelação, e ela não traz elementos históricos o suficiente pra gente realizar essa adaptação. Então você vai precisar criar em cima. Só que me preocupa quando o que a gente cria em cima bate diretamente com os princípios de criação de fé desses personagens. Parece que você precisa ter um motivo pra crer ou pra duvidar. O The Chosen é uma adaptação que também tem levantado muitas discussões, né? Na sua qualidade histórica e tudo mais. Esse sempre foi meu medo em ver adaptações bíblicas. Mas o legal do The Chosen, tirando o amiguinho trouxe alguns exemplos mais perigosos, né? Perigosos aí que aconteceram. Mas em geral o The Chosen ele caminha naquilo que não está claro da revelação, né? Ele vai nos buracos. Como que será o relacionamento de Pedro com Jesus? Ou como será que os apóstolos se relacionavam entre si? A parte daquilo que está no texto, né? O texto ele traz episódios que um dia tem 24 horas. Se a gente for pegar um texto bíblico ali do diálogo com a samaritana, aquilo ali foi quantas horas das 24 horas do dia de Jesus e seus discípulos. Então o que será que aconteceu nas outras horas que não foram expressadas ali? Então o The Chosen ele sempre foi legal por causa disso, né? Ele permite que a gente tenha a nossa imaginação possa caminhar em possibilidades a respeito dessas questões. Além de reforçar a mensagem principal, e em geral a mensagem principal do texto, ela é preservada, em geral, ela é preservada na história. Mas existem fragilidades na adaptação, que é quando mexe com o escopo original. Eu também acho que a gravidez, né, o Pedro, da sua esposa, esqueci o nome dela, mas tô branco agora. A gravidez deles foi um troço, cara, não precisava daquilo para andar sobre as águas. O texto do andar sobre as águas, o medo era da tempestade. Eles trouxeram um outro tipo de medo ali, adaptaram, trazendo toda a ideia do aborto, talvez na cabeça do roteirista era meio, aqui supondo, né? Era para melhorar a metáfora do andar sobre as águas, mostrar que andar sobre as águas é uma metáfora, uma analogia para eventos em que a nossa fé é provada também e que Deus nos convida a atravessar o mar. Mas para que deixar isso tão escancarado desse jeito? Deixa na metáfora, deixa na simbólica, deixa que o espectador
chegue às conclusões de quais são os mares e quais são as tempestades da vida. Não precisa trazer algo que não está na história e que, de certa forma, pode tirar a atenção do ensinamento principal da história. O ensinamento principal é generalista, é mostrar que nós vamos ter momentos de sofrimento, de dor, mas que a nossa fé tem que nos auxiliar a atravessar esses momentos sem nos afundarmos. A dívida romana, algo da época era muito comum aquilo acontecer, mas o texto não cita essa possibilidade como a razão pela qual Pedro começou a caminhar com Cristo. Ele começou a caminhar com Cristo porque quando ele mandou jogar a rede, e a rede veio, ele depois de uma madrugada sem pescar nada, e aí quando ele jogou a rede e o peixe veio, ele viu um milagre acontecer. Ele viu que Jesus não era um homem qualquer. Esse homem fez brotar peixe, onde eu fiquei uma noite inteira e nunca tem nenhum peixe. Quero conhecer mais esse homem. Isso no caso do Pedro, né? Porque o André já caminhava com Jesus. O André já era discípulo. Outro exemplo, por exemplo, é a própria Maria, né? A Maria Madalena lá, que é uma personagem que foi a primeira a ser chamada na série e tudo mais. Eles colocaram a personagem lá no Bairro Vermelho, whatever. E aí todo mundo entendeu que eles adaptaram a Maria Madalena como uma prostituta. Aí os caras precisaram ir lá num podcast e falar assim, não, gente, ela só morava no bairro, a gente não quis trazer ela como prostituta. Poxa, mas você coloca ela em uma situação, você apresenta ela em uma situação, onde as pessoas que vivem nesse bairro são pessoas desse tipo. São prostitutas, são, né, ladrões, sei lá. E aí a gente assiste, a gente tá vendo, a gente vai interpretar o que tá sendo feito. Então, existe essa necessidade de você cuidar exatamente com o que você está apresentando. Né? Quando você apresenta os elementos A e B, as pessoas fazem a conexão C, por exemplo. Né? Isso acontece. Voltando pro caso de Davi, amiguinho, ali, contando a história de Davi, eles partem do princípio de uma teoria que não é bíblica. Eles ainda colocam ali um aviso no começo da série, né, que é uma série fictícia e não representa a verdade histórica ou bíblica e blá 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 blá. Mas eles vão naquela linha de que Davi era filho de um relacionamento ilícito do seu pai. Que Davi, ele era bastardo. Olha só. E por ele ser bastardo, que ele era rejeitado pelos irmãos, que ele era deixado para cuidar das ovelhas, né, que ele era uma vergonha da casa do pai dele. Isso é muito pesado pra você trazer da história do Davi, sendo que não é um elemento bíblico. Eles dão aviso, mas fica a indagação, né? Eu não vi a série. Mas pra alguém que tá ouvindo isso, fica a indagação. Por quê? Pra que alterar essa parte da história, né? Exatamente. Qual que é o propósito? Você pode fazer ele seu filho rejeitado só porque ele é chato. Davi era meio pentelho, meio respondão, e ele era pequenininho, fraco pra ir pra guerra. Então o pai dele mandava ele cuidar das ovelhas. Pô, beleza, fechou. Isso já justificou. Agora, trazer Jessé como alguém adúltero, trazer esse peso de relacionamento. O que me faz voltar à roda do tempo, amiguinho? Primeira temporada. Perrin casado. Perrin mata a própria esposa, que tava grávida, se eu não me engano. Isso é um peso que o personagem não precisava carregar. Porque esse é um peso que não existe nos livros. O personagem do Perry nos livros é um personagem... Na verdade, os três homens do livro têm cenas se relacionando com mulheres, conversando com mulheres. E os três pensam o seguinte... Putz, queria que os outros dois estivessem aqui. Eles lidam melhor com mulheres do que eu. Os três têm esse pensamento. Tá ligado? O Perry, ele não sabe lidar com mulher. Ele fica constrangido. Ele não sabe pra onde olhar. O sorriso de uma mulher deixa ele desconcertado. E aí a série me apresenta um cara casado. Sem dificuldade nenhuma. Você transforma todo o processo do personagem. Você traz pra ele um remorso, uma vingança que ele quer realizar porque ele perdeu a esposa. Isso não existe. Segunda temporada da Roda do Tempo. Você traz ali o relacionamento entre o Randy e a Serena. Selena, eu acho. Celina. A Celina aparece no segundo livro? Ela aparece no segundo livro como uma personagem misteriosa que tenta seduzi-lo, mas ele não cede. Por quê? Porque ele é um cara bom, ele é um cara que tá tentando descobrir o que tá acontecendo com a vida dele. Ele ainda não aceitou ser o dragão renascido.
E ele ainda tem sentimentos pela Gwen. Então, essas mudanças em personagens estão me afastando da segunda temporada da Roda do Tempo. Como eu tô na terceira, eu sou suspeito pra falar. Eu entendo que ela possa ser uma série boa. Igual, eu assisti a primeira temporada sem ter lido o livro. E eu gostei da primeira temporada. Mas a partir do momento que eu consumi os livros, e aí eu entendo os personagens de uma forma que me agradou, né? Eu gostei muito do desenvolvimento deles nos livros. Aí quando eu vou pra série, eu tenho essa dificuldade de assistir a série. Eu fiz uma pesquisa rápida ontem à noite. E pelo que eu entendi, esse é um sentimento geral dos leitores. Os leitores da Roda do Tempo não conseguem se relacionar com a série, principalmente pelos eventos dos finais da primeira temporada. Essa coisa da Moiraine ser desconectada da fonte, pra depois chegar na segunda temporada e falar, na verdade não, na verdade ela não tava desconectada, ela só, tava blindada, ela não tava desconectada da fonte, ela não foi completamente amansada e tudo mais. Você traz elementos que a história não precisava, tá ligado? Mas acho que você trouxe o ponto que é fundamental. A gente falou lá no início, né? Já que nos provoca, né? Nos provocou nesse cast. Ter acesso à obra original se torna um elemento de dificuldade pra gente desfrutar da adaptação. Como eu falei no início, eu hoje não tenho mais tanta dificuldade. Hoje eu consegui, na maioria das vezes, assistir levando em conta. É uma obra nova. Eu tento, pelo menos, deixar de lado. Mas é inevitável, a comparação ela vai existir. Eu lembro com a Anéis de Poder, primeira temporada, muitas comparações sendo feitas. Roda do Tempo, eu vi a série antes de ver o livro também. Então, eu gostei muito. A série me conquistou e continua me conquistando. Eu só li o primeiro livro. Então, a segunda e a terceira temporada, pra mim, continuaram sendo boas, com uma história geral, a qual eu não conheço, não faço ideia de como que é a obra original, né? Mas eu creio que se eu tivesse lido, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Anéis de Poder no início. A gente vai fazer comparações. É inevitável. Isso não compromete qualidades de série, desde que a adaptação não fira igual o Hobbit fez com o Legolas, botando personagens aleatórios ou alterando personalidades de tal forma que a história perca o sentido. O autor, ele pensou nesses sentidos quando ele criou a história, né? Então, assim, seguir os sentidos dele talvez seja mais fácil. Mas talvez a adaptação queira inserir algo por conta própria. O roteirista teve uma ideia própria para a série. Game of Thrones, se não me engano, teve isso. Guerra dos Tronos teve isso também. É uma série que sofreu com essa questão da adaptação. O Guerra dos Tronos teve em especial porque o Martin não terminou a obra, né? Na verdade, ali o motivo é um pouco diferente. A falta do término da obra fez com que houvesse uma adaptação. Embora houve adaptações durante a trama também, algumas leves adaptações em relação à obra original. Mas esse assunto sempre vai gerar discussões. Eu sempre falo que o desafio é a gente entender que é uma obra diferente. Nós estamos diferente. É uma adaptação. Às vezes não vai ser, às vezes é uma obra inédita. Eles dão um termo adaptação, mas vai ser uma obra inédita, que só tá usando ali, igual eu falei do Paulo, só tá querendo trazer o nome da obra original para beber em cima dela, mas vai ser uma obra nova. Tá usando ali de elementos de inspiração e é isso. Exatamente. Né? E o desafio é tentar ler, tentar assistir. É um desafio tentar ler sem fazer a comparação, porque senão... Exatamente. É igual outro caso que são remakes, né? Vai pegar ali um Carrie a Estranha, por exemplo, né? Que tem, se não me engano, 3 versões. Cara, as pessoas comparam. Mas na versão antiga não é nem com o livro que é comparado mais, já são entre as 3 versões cinematográficas. A obra do King nem é mais levada em conta. Exato. E eu acho que talvez, pra evitar isso, sabe? Por exemplo, eu acabei de terminar de ler o livro 3, né? E daí comecei a assistir a série, então, tá muito recente na minha cabeça. Bom, uma coisa é dar um tempo, né? Espera ali, dá um mês, 2 meses, leia outra coisa, deixa aquela história que tá na tua cabeça, dá uma apagada e aí vai lá, tenta consumir pra conseguir te agradar e tudo mais. São ideias, né, pra gente conseguir. Porque eu acho que é isso, eu acho que a Roda do Tempo ela é uma boa série, eu gostei bastante da primeira temporada, eu vejo muito potencial nela ali. Só que daí é isso, como eu acabei de ler, eu vou assistindo e vou pensando. Então, tem esses pontos. Eu não acho que a gente possa
de uma forma completa, mandar embora. Outra coisa, amiguinho, só pra eu finalizar, até já falamos demais aqui, né? Duas séries que me vêm na cabeça, que são adaptações de HQs, né? O Solo Leveling, muitas pessoas estão reclamando da adaptação do Solo Leveling. Cortaram algumas coisas, aceleraram o ritmo, e mudaram muito a expressão facial do personagem principal. Ele tem muitas mais expressões na HQ, na Webtoon. O que é normal, porque a gente tá falando de uma adaptação tipo de um mangá pra um anime, né? Então vai ser diferente mesmo. E raras exceções, Kimetsu no Yaiba, o mangá é melhor. Então, a pessoa assiste o filme, a série, o anime. Ah, gostei, pá, mas você quer uma experiência melhor? Vai pro mangá. No caso do Solo Leveling ainda, ele é um livro, né? Então você pode ir pro livro pra você ter a experiência original ali. E no livro, duvido que eles fiquem indicando todas as expressões do personagem. Mas é uma série, cara, é um anime que tá gerando muito blá 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 nesse aspecto, sabe? De o quanto a adaptação tem cortado a obra original. E o outro que eu tava pensando aqui, que daí os caras se colocaram num BO gigantesco, é o Walking Dead. Com a criação de um personagem que é o Dar. É Dar que se pronuncia? Daryl. Isso, do Norman Reedus, né? O Dar. Ele é um personagem que não tem na HQ. E aí você traz um personagem que não existe na HQ. Ele se torna o personagem principal da série, basicamente. E como é que você vai adaptar uma HQ, sendo que o seu personagem principal da série não existe na HQ? Tá ligado? O que você vai fazer? Quais personalidades, quais características, quais eventos que envolvem outros personagens na HQ você vai trazer pra esse personagem? E aí você começa a quebrar os seus personagens. Aí você vai pegar, por exemplo, esqueci. O personagem principal, o Ricky. E você vai pegar parte da personalidade dele, parte das ações heróicas dele, e você vai colocar no Dar. E aí você começa a quebrar o seu personagem. Esse personagem que foi pensado pra HQ, que foi moldado, que é sobre ele, você começa a quebrar ele. Tô dando um exemplo. Outra vez que aconteceu isso, me falaram pelo menos, eu ainda não li o livro, é naquele... O Problema dos Três Corpos. Onde a gente tem ali um foco, se eu não me engano, que são 4, 5 amigos, que são os personagens principais da série. Quando no livro é só um. Você tem um personagem principal. E você quebra esse personagem principal em 4, traz características de outras pessoas pra esses 4, e você mexe completamente na obra. E aí, cara, como é que faz isso, tá ligado? É complicado. Não tô falando que é ruim ou é bom. Eu tô falando que os roteiristas se colocam em BOs. Exato. Até porque se é ruim ou bom, às vezes, se for uma nova história, pode ser que fique bom mesmo, né? É só não fazer a comparação. Mas são encrencas que muitas vezes a gente se insere. O Solo Level eu não li, mas eu já vi aqui que eu acho a animação espetacular. Mas eu não li. Essa animação é muito boa. E o Problema dos Três Corpos também. Eu particularmente gostei bastante da série. Meu amiguinho, minha última fala aqui. O Tolkien, ele sempre falava na sua teoria literária, e isso é algo que muitos linguistas do século XX vão defender. Uma obra, ela ganha vida própria, quando ela... E a partir do momento que ela ganha vida própria, o leitor ou o espectador, no seu tempo, né, pode ser uma obra de anos atrás, no seu tempo, pode dar um novo sentido, um novo significado, uma nova compreensão à obra, porque ela deixou de ter vida. Aquilo que o autor intencionou escrever ou relatar, não importa mais, porque talvez não vá mais fazer sentido. Vou fazer essa analogia para adaptações. Adaptações têm vida própria. Elas não têm compromisso de estarem vinculadas à obra original, porque elas podem ter bebido da obra original, na verdade, e interpretado elas de uma forma que o leitor ou o próprio autor não quiser. Com Tolkien é fácil fazer, porque Tolkien está morto. Então ninguém vai ficar questionando o Tolkien. Era isso que você queria falar, era isso que você queria dizer. Morreu, não tem muito o que fazer. Diferente do Harry Potter, que a Rowling tá viva e ela dá pitaco ainda. Diferente do Star Wars, que o George Lucas está vivo e ainda intervém na história. O Dave Filoni, né, que não é um dos autores originais, mas hoje é um dos responsáveis, e muitos outros da equipe ali do Star Wars na Disney trabalham hoje com a produção.
A Roda do Tempo, eu não sei se o autor tá vivo ainda ou não. Mas é diferente quando o autor ainda tá vivo. Agora, quando ele tá morto, realmente a obra ganhou vida própria. Ela não tá mais na esteira do autor. Ela está à disposição de quem a lê e de quem assiste para interpretá-la e entendê-la do jeito que achar mais pertinente. É estranho, é difícil, mas o próprio Tolkien entendeu que isso ia acontecer com as obras dele. Não tá mais na minha mão. Vão interpretar, e eu como alguém que estudo Tolkien, já vi várias interpretações que eu falo, cara, nada a ver. É minha vida própria. Não tá mais na mão do Tolkien. Não tá mais. E aí, mas temos que manter o legado do Tolkien. E qual era esse legado? Quem sabe qual era esse legado? Quem pode ter a certeza se o Tolkien queria caminhar para essa linha ou não? São mistérios. E às vezes as adaptações vão nos entregar esse tipo de mistério também. Elas têm vida própria. Às vezes a gente não vai gostar da vida que ela tá apresentando. Aí larga ela e volta para a obra original. Se não tá legal, deixa de lado. É outra vida. É isso, meu povo. Essa com certeza é uma das maiores discussões nerds da história, tá ligado? As pessoas, os grupos de nerds se reúnem constantemente pra falar sobre isso a cada novo lançamento. Assisti esses dias, amiguinho, Mike 17. Filme novo aí do Bong Joon-ho, sei lá o nome do cara, diretor de Parasita, né? Interpretado aí, trazido à vida por Robert Pattinson, numa atuação primordial, maravilhosa, junto com o nosso querido Hulk Mark Ruffalo. É um filme muito bom, que adapta um livro chamado Mike 7. Não 17, 7. Os caras mudaram o nome do livro, já pra distanciar da obra original. Boa. Já pra falar, olha, é uma adaptação, mas é a nossa forma de contar essa história. O objetivo é diferente, os eventos são diferentes, queremos trazer outra mensagem. Já mudaram o nome do rolê já pra não encherem o saco. Bom, não, boa. Muito bom. Uma boa saída. Então, assim, acontece, vai acontecer, vai continuar acontecendo. E eu quero saber, meu amiguinho, a opinião do nosso pessoal aí. Que adaptação vocês acharam boa, melhor ou pior do que as suas fontes originais? Deixa nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês, porque a gente quer que vocês participem dessas conversas com a gente. Nosso objetivo é esse, meu amiguinho, muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado, meu amiguinho, e nos vemos no próximo cast. Um beijo e um queijo.